Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra comutativa. Hoje nós vamos falar sobre a soma direta, localização e álgebras nesse contexto noetheriano. A gente vai começar mostrando que a soma direta de uma quantidade finita de módulos noetherianos ainda é noetheriano, tá? E depois, num exemplo, nós vamos ver que pedir que essa quantidade seja finita é fundamental. Em geral, para uma soma direta arbitrária de coisas noetherianas, não necessariamente o módulo obtido será noetheriano. Mas se for finito, vale. Tá? Então, vamos supor que eu tenho M1 até Mn a módulos noetherianos. Então, a gente vai mostrar que a soma direta desses N módulos, Mi, é um amódulo noetheriano. Aí a gente vai fazer essa prova por indução sobre esse número N, tá? A prova vai ser vai ser idêntica a quando nós demonstramos que a soma direta de um anel noetheriano com ele mesmo N vezes é um amódulo noetheriano, tá? É muito parecido. Então como é que a gente prova isso? A demonstração fica dessa forma. Por indução sobre N, que é essa quantidade de módulos, por indução sobre N. Então, para N igual a 1, é óbvio, porque se eu tiver N igual a 1, eu tenho só um módulo noetheriano, né? Então, se o N for igual a 1, a soma direta de N módulos noetherianos é só o N1 mesmo, né? Então, ele é noetheriano, por hipótese. Então, o N1 é noetheriano, implica que ele é noetheriano. Acabou. Então, para N igual a 1 é óbvio. Então, suponha, por indução agora, que o N seja maior que 1. E que a hipótese de indução aqui agora é que a soma direta de N menos 1 módulos noetherianos ainda é noetheriana. Então, vou supor que essa soma direta até o índice N menos 1, isso aqui é um módulo noetheriano. E aí a gente constrói uma sequência exata muito similar à que nós construímos na última aula. A gente constrói essa sequência exata formada por esses morfismos aqui, ó. A primeira coisa que a gente considera é esse morfismo de módulos aqui, ó, os, que vão ser dois. Considere os morfismos de amódulos. Primeiro, eu vou considerar φ, aqui a inclusão da soma direta. Vou colocar J aqui, tá? Só para não confundir. A soma direta de N menos 1 módulos, dos primeiros N menos 1 módulos, na soma direta de todos, que faz isso daqui, ó. Ele pega a sequência, sei lá, U1 até o N menos 1, onde o 1 está em M1, o 2 está no M2, assim sucessivamente, e leva nessa sequência aqui, ó, o 1 até o N menos 1, e aqui no último ele coloca o 0 do Mn, ele completa com o 0 aqui, tá? Então isso aqui claramente é um morfismo de módulos, tá? Onde o núcleo é justamente... a imagem disso é justamente quando isso daqui for 0, né? É um submódulo disso daqui quando essa componente aqui é 0. E aí eu vou considerar essa projeção aqui, ó, que sai da soma direta de N termos e vai no Mn, que pega uma lista de N elementos aqui dessa soma direta e leva no Nésimo termo Vn. Tá? Aqui também é um morfismo de amódulos, e claramente esse morfismo aqui é injetivo e esse daqui é sobrejetivo, né? Então, claramente, mesma coisa que a gente fez anteriormente, ó, a φ é injetiva, Psi é sobrejetiva. Claro, todo mundo aqui está na imagem, só você pegar os zeros aqui até o N menos 1, e aí coloca o Vn ali no final. Se você pegar um V qualquer, coloca o V na última coordenada e 0 no resto, que psi disso vai dar esse V arbitrário que você pegou, então é sobrejetivo por isso. A φ, ó, se a imagem disso daqui é 0, tudo isso aqui é 0. Então, em particular, todos os U's são iguais a 0, portanto, aqui todo mundo é igual a 0, então esse cara é o 0 dessa soma direta. Tá? Então, por isso ela é injetiva. Tá? E, claramente, também a imagem do φ é o submódulo dessa soma direta de N módulos com a última coordenada igual a 0, que é justamente o núcleo da psi. Então, o núcleo da psi é o submódulo dessa soma direta, onde a última coordenada é 0. Tá bom? Então, a imagem de φ é igual ao núcleo de psi. Tá? Então, isso implica
que essa sequência aqui é exata. O 0 indo nessa soma direta aqui, que é MJ, né? MJ, aí aqui é a soma direta toda, com os N elementos, digamos assim, N módulos. Aqui é o MN, e aqui é o 0, aqui é o φ igual a psi. Isso aqui é uma sequência exata de A módulos. E aí a gente tem por hipótese de indução. Esse daqui é neteriano, por hipótese de indução, e o MN é neteriano porque cada um deles individualmente é neteriano, né? Então, e como? Esse daqui, ó, essa soma direta aqui, até o N-1 do MJ e o MN são neterianos, como módulos, né? Claro. Neterianos. Vou continuar aqui embaixo. Então, por um teorema que nós provamos na última aula, se você tem uma sequência exata de módulos, o do meio é neteriano somente se os laterais são neterianos, né? É o que está acontecendo aqui. Os laterais são neterianos, então esse aqui do meio também é neteriano. O do meio é a soma direta de todo mundo. Isso aqui é neteriano, tá? Então a soma direta de módulos neterianos sempre resultará no módulo neteriano, claro, desde que essa soma direta seja finita, por conta, por exemplo, deste exemplo aqui, ó. Se a gente considerar essa soma direta aqui, ó, olha só um exemplo de que realmente a soma direta tem que ser finita. A gente pode considerar esse módulo aqui, ó. Eu vou pegar um anel neteriano qualquer, não nulo, seja um anel neteriano qualquer, não nulo, qualquer, e vou considerar esse módulo aqui, ó. Considere o módulo livre, considere o A módulo livre, A com índices nos naturais, tá? Ou seja, o conjunto de todas as sequências, o módulo de todas as sequências sobre A indexada pelos naturais. Então, isso aqui é um módulo, é uma soma direta, certo? De A módulos neterianos, porque se A é um anel neteriano, ele é um A módulo neteriano, só que a gente consegue mostrar rapidamente que esse cara aqui, ó, esse A módulo livre não é neteriano, porque olha só, se a gente considerar essa base canônica aqui, ó, se a gente considerar a base canônica desse A módulo livre, o EI e natural, já que ele é um módulo livre, ele tem uma base canônica, a gente pode considerar a base canônica, né, que na iésima coordenada é 1 e 0 no resto. Então isso aqui, eu vou chamar isso aqui da base canônica, a base canônica. A base canônica desse A módulo livre. E aí, para cada N natural, a gente vai considerar esse submódulo aqui, ó. Para cada N natural, considere o A submódulo desse A módulo livre, dado por, eu vou chamar assim de MN, é o A módulo, é o A submódulo gerado pelos primeiros N elementos da base canônica, tá? Então é o AE1 até ao AEN, tá? E aí com isso, olha só o que a gente consegue. Claramente isso aqui acontece, ó. Isso aqui acontece, ó. A primeira coisa é que o NN está contido no NN mais 1 para todo N natural. Porque se alguém é uma combinação linear de E1 até EN, é uma combinação linear do E1 até o EN mais 1 também. Só que você colocar o 0 lá na componente, no coeficiente do EN mais 1. E mais, essa inclusão é estrita. É estrita porque o EN mais 1 pertence a esse módulo, a esse submódulo, mas não pertence a isso daqui. Tá? O EN mais 1 não é uma combinação linear de E1 até EN, né? Já que esse conjunto aqui é uma base, né? Eles são linearmente independentes. Então a gente tem o quê? A gente tem uma cadeia ascendente de submódulos nesse A módulo livre que não é estacionário. Então isso implica que isso daqui, ó,
é uma cadeia ascendente de A submódulos de AN, esse é o módulo livre, não estacionário. Tá? E, portanto, isso deve implicar, pelo teorema que nós vimos, né, que um módulo euclidiano somente se toda cadeia ascendente é estacionária. Se tem uma cadeia que não é estacionária, já era. Isso aqui já impede esse módulo de ser um módulo euclidiano. Tá? Então, isso aqui não é um módulo euclidiano. Certo? Então, está aqui um exemplo que, de fato, a soma direta tem que ser finita. Se você pega uma soma direta infinita de anéis de módulos euclidianos, não necessariamente você obtém com isso um módulo euclidiano, tá bom? Agora a gente vai para a localização. A gente vai mostrar que a localização ela preserva a neuterianidade de anéis. Tá? Então, se A é um anel neuteriano, se A é um anel neuteriano e S é um sistema multiplicativo de A, então a localização S a menos 1A também é um anel neuteriano. Então, bom, tem mais de uma forma de demonstrar isso, eu vou atacar pelos ideais finitamente gerados. Tá? Então, se a gente supõe que... Eu vou pegar um ideal qualquer, então, da localização. Meu objetivo é mostrar que ele é finitamente gerado. Tá? Então, seja B um ideal... seja B um ideal da localização. E aí nós já vimos que todo ideal da localização... ele é a localização de algum ideal do anel A, certo? Então, já vimos, é só você pegar o A como a imagem inversa do B pelo morfismo de localização. Então, existe a ideal do anel A, tal que o B é justamente a localização desse ideal. E aí a gente vai usar que o anel A é neuteriano, né? Então, se o anel A é neuteriano, a gente consegue um conjunto finito de geradores para esse ideal aqui no anel A. Então, como A é neuteriano, como A é um anel neuteriano, então existem, vou chamar aqui de, sei lá, x1 até xn, x1 até xn pertencentes ao ideal A, tais que esse ideal A é o ideal gerado por x1 até xn, né? Então, ele é o AX1 até AXN. Aí, bom, o mais natural possível ao trabalhar com esses geradores do ideal A é, por exemplo, se o xi pertence ao ideal A, o xi sobre 1 está em B. Tá? E aí parece que esse é o conjunto natural de geradores que a gente consegue obter para o B a partir de geradores do ideal A. Tá? Então, uma coisa é essa, assim, claramente, o xi sobre 1, ou 1 na unidade, pertence ao S a menos 1, esse ideal, que é o B, para todo I, de 1 até N, o que implica, claro, que o ideal gerado por essas frações aqui, ó, eu vou escrever assim, tá, para ficar um pouquinho mais curtinho. O ideal gerado por essas frações, lá na localização, isso aqui está contido no ideal B. Tá? Você poderia colocar também S a menos 1A, x1 sobre 1, até S a menos A, xn sobre 1, mas fica um pouco grande a escrita, né? Então a gente quer mostrar agora que vale a inclusão contrária. Então eu vou pegar aqui um elemento qualquer em B, quero mostrar que ele está nesse ideal, o ideal gerado por essas frações. Então, bom, se ele está em B, como B é o S a menos 1A, a gente pode escrever como B, né, é igual a S a menos 1A, então eu posso escrever U como x sobre S, onde
O x está no ideal A e o S está no sistema multiplicativo S. Só que aí o x estando no ideal A, ele é uma combinação do x1 até xn, certo? Logo, existem α1 até αn no anel A, tais que o x, que está no ideal A, é uma combinação do x1 até xn. E aí fica fácil, porque agora, o que vai acontecer? O U, que é x sobre S, é essa combinação αx1 até αnxn sobre S. Aí nós já vimos que numa localização qualquer, se eu tenho o mesmo denominador, eu posso só somar os numeradores, então a gente faz esse processo inverso aqui agora. Isso é a mesma coisa que αx1 sobre S até αnxn sobre S. E aí eu espertamente posso separar isso assim, ó, α1 sobre S vezes x1 sobre 1 até αn sobre S, que está na localização, vezes o xn sobre 1. Tá? Então aqui apareceram esses geradores aqui. Tá? Então isso mostra que o B está contido no ideal gerado por esses caras e, portanto, a igualdade vale. B é igual ao ideal gerado pelas frações canônicas dos geradores do ideal A, tá? Então B é finitamente gerado. Basicamente isso aí acabou, porque a gente pegou um ideal qualquer da localização e mostramos que ele é finitamente gerado. Então, portanto, esse anel é noetheriano, tá? E aí, em particular, um corolário que a gente consegue desse resultado imediato do que nós fizemos é que se A é um anel noetheriano, então a localização de A por P é noetheriano, é um anel noetheriano para qualquer ideal primo, né? É um anel noetheriano para todo o ideal primo P em A. E também isso aqui vale. A localização de A para um elemento F é um anel noetheriano. É um anel noetheriano para todo F no anel A. Tá? Lembrando que essa localização aqui, o sistema multiplicativo, os denominadores são as potências de F, certo? Mais a unidade do anel. Tá? Então isso aqui segue imediatamente da proposição anterior, porque a proposição anterior diz que a localização, qualquer localização de um anel noetheriano é noetheriano. Tá? Então, escolhendo o sistema multiplicativo como complementar de um ideal primo, você tem esse anel, e escolhendo o sistema multiplicativo como as potências de F, você tem esse anel aqui também. Tá? Aí uma pergunta natural que poderia surgir é se vale a volta, né, especialmente dessa parte, né? Ou seja, se a condição de ser noetheriano é uma propriedade local, é um princípio global local. Ou seja, suponha que você tem um anel A, que eu não sei se é noetheriano ainda, tal que todas as localizações são noetherianas. A pergunta é, o anel A original é noetheriano? A resposta é não. Tá? A noetherianidade não é um princípio local global. Eu vou falar de um anel aqui para vocês. Aqui, ó. Eu vou só escrever esse anel aqui, ó, que é a soma direta infinita do Z2 com ele mesmo. Você pode olhar esse anel aqui. Isso daqui, ele é um anel que a gente chama de booleano, ou seja, isso aqui sempre vale, x ao quadrado é igual a x, para todo x. Só que por enquanto eu não vou ter como dizer para vocês, eu não vou ter como provar para vocês que esse anel aqui, ele não é noetheriano e que as localizações são. Eu só estou dizendo para vocês, olha, esse anel aqui fura a tentativa de mostrar que a noetherianidade é um princípio local global, porque ele é tal que todas as localizações são noetherianas, por ideais primos, mas ele em si mesmo não é noetheriano. Tá? E aí a gente precisa passar por alguns conceitos como anéis booleanos, anéis artinianos. Os artinianos a gente vai ver com certeza no corpo regular dessas aulas, a gente vai falar dos anéis artinianos. Talvez eu faça algum videozinho na mesa digitalizadora, um pouco mais informal, falando sobre anéis booleanos e algumas propriedades que eles têm, para no futuro a gente poder
para eu mostrar para vocês que de fato esse anel aqui é tal que todas as localizações são noetherianas, mas ele em si mesmo não é noetheriano, tá? Mas por enquanto eu não tenho ferramenta para convencer formalmente vocês de que isso aqui satisfaz aquilo que eu estou dizendo que satisfaz. Eu estou dizendo que satisfaz, vocês vão ter que acreditar em mim por enquanto. Mas no futuro eu tento gravar alguma coisa detalhando um pouco mais sobre esse exemplo aqui, tá bom? E essa proposição agora nós vamos falar do contexto de álgebras dentro do ambiente de anéis, dentro do ambiente dos noetherianos, né, da ideia noetheriana. Então, a gente vai mostrar que se seja B uma álgebra, seja B uma álgebra, tá? A gente vai mostrar o seguinte, ó. Se B como A módulo, né? Bom, já que B é uma álgebra, ele tem um morfismo estrutura de A para B que induz em B uma estrutura de A módulo, certo? E aí a gente vai mostrar o seguinte, ó, que se B é um A módulo noetheriano com essa estrutura, se B é um A módulo noetheriano, então B sendo uma álgebra, ele também tem uma estrutura de anel. E aí, se ele como módulo sobre A for noetheriano, então ele é um anel noetheriano. Tá? Então, numa álgebra, a condição de ser um módulo noetheriano é mais forte do que a condição de ser um anel noetheriano. Tá? E aí eu já vou apresentar para vocês aqui um contra-exemplo da volta. Não adianta provar que a volta, não adianta tentar mostrar que a volta vale pelo menos no geral, porque nós já até vimos na primeira aula sobre anéis noetherianos desse exemplo aqui, ó. A gente viu, por exemplo, que esse anel de polinômios, se você pegar K um corpo, a gente viu que K de x, o anel de polinômios, isso aqui é um anel noetheriano, porque ele é um domínio principal, né? Então todo ideal é gerado apenas por um único elemento, em particular infinitamente gerado. Porém, a gente viu que o Kx não é um K-módulo noetheriano, justamente porque a gente viu que os K-módulos noetherianos, quando K é um corpo, um K-módulo é noetheriano se a dimensão dele é finita. Tá? Isso aqui não é um K-módulo noetheriano, pois essa dimensão de K de x, já que ele é uma álgebra, né? Essa dimensão aqui é infinita. Tá bom? Então, a volta desse resultado não vale. Tá? O K de x é uma K-álgebra, tá? Induzida pela inclusão, né? Você pode olhar o K aqui dentro do K de x. Então, isso aqui é uma K-álgebra, ou seja, ele tem estrutura de anel, de espaço vetorial, e esses produtos são compatíveis. O K de x, ele é um anel noetheriano, mas como K-módulo, ele não é noetheriano, porque a dimensão é infinita. Tá? Então, a volta desse resultado aqui, em geral, não vale. A condição de uma álgebra ser noetheriana como A módulo é mais forte, estritamente em geral, mais forte do que a noção da álgebra ser noetheriana como anel. Tá? E aí a prova disso é simples também. Para eu mostrar que B é um anel noetheriano, o que a gente faz? Ó? Bom, eu vou pegar B, eu vou pegar um ideal qualquer do anel B, pegar B, um ideal de B, e quero mostrar que ele é finitamente gerado, certo? Quero mostrar que ele é finitamente gerado. Então, se B é um ideal do anel B, então ele é um B submódulo de B, certo? Então, assim, B é um B maiúsculo agora, vou colocar aqui, ó, submódulo de B, tá? Agora, se B é um B submódulo de B, e B é um A módulo, o B passa a ser um A submódulo também, tá? Se você chamar aqui, ó, do morfismo estrutura de lambda, lambda de A em B, se N é um B módulo, né, qualquer, se N é um B módulo qualquer, então lambda induz uma estrutura de A módulo nesse N, fazendo o quê? A vezes, se o N estiver aqui, ó, for um B módulo, AV é justamente o lambda de AV. A gente já viu isso, certo? Então,
Se N é um B módulo e B é uma álgebra sobre A, então N também é um A módulo com essa estrutura. Tá? Então a gente vai aplicar essa estrutura nesse ideal B, que é um B módulo, que é um B submódulo de B. Tá? Então isso aqui implica que esse B, com essa estrutura induzida pelo morfismo estrutura, com essa estrutura de A módulo induzida pelo morfismo estrutura de B como álgebra, esse ideal é um A submódulo. Isso aqui é um A submódulo de B. E aí eu vou usar o fato do B ser um A módulo noetheriano. Se B é um A módulo noetheriano, todos os seus A submódulos são finitamente gerados como A módulos. Tá? Então, isso aqui implica, como B é um A módulo noetheriano, então esse B aqui, ó, é um A módulo finitamente gerado, certo? Ele é um A módulo finitamente gerado. E aí, isso implica então que existem... Opa, não precisa de dois, implica não. Sei lá, o 1 até o N pertencentes a esse A módulo B, tais que o B é justamente o A, o 1 até o A, o N. Tá? Agora, pela estrutura que B tem como A módulo, claramente isso aqui acontece. Ó. Se você pegar, por exemplo, um V pertencente ao... Se você pega um V pertencente ao B, qualquer, o anel B, quem é o A módulo? O que é o A módulo gerado por V? Bom, por essa estrutura aqui, ó, o AV é o que? É todo elemento dessa forma aqui, ó, AV, onde o A pertence ao A e o V é o próprio V, né? Só que esse produto de B como A módulo, ele é definido assim, ó, lambda de A vezes V. De novo, eu não estou dizendo que o A é igual ao lambda de A. Nós estamos dizendo que o produto de um elemento do anel A por V é definido como o lambda de A que pertence a B vezes V. B pertence a B, lambda de A também pertence a B, e esse produto aqui é o produto de B como anel. Tá? Então, por conta disso daqui, ó, o A submódulo gerado por V está contido no ideal de B gerado por V. Tá? Então, esse B aqui, ó, por conta disso, então isso aqui acontece, né? AV está contido em BV para todo V em B. Não precisa nem estar no ideal. Então isso aqui acontece. Ó. Por esse comentário que a gente fez, o B está contido, que é isso daqui, né? Está contido no B1, U1 até BUN. Tá bom? Então o B está contido agora sim. Isso aqui é o ideal de B gerado por um 1 até o N. Agora, por outro lado, como o 1 até o N pertence ao ideal B, a esse conjunto B, e B é um ideal de B, e B é um ideal, então o ideal gerado por esses caras aqui está contido nesse ideal. Tá? Então o B, o 1 até B, o N está contido em B, então vale a igualdade. Portanto, o B é igual ao ideal gerado por 1 até o N. Tá? Então a gente mostrou o quê? Ó? Que todo o ideal de B é finitamente gerado. Portanto, B é um anel noetheriano. Tá? Assim, B é um anel noetheriano. Isso fecha a demonstração. Tá? E aí um corolário disso, bem rápido, se eu tiver uma álgebra, e isso daqui, deixa eu apagar, deixa eu colocar corolário aqui. Corolário. Se eu tiver B uma álgebra, deixa eu apagar o resto aqui. A gente, como um corolário disso, ó, se A é um anel noetheriano, se A é um anel noetheriano e B bom, ele é uma álgebra, né? E aí, se na estrutura de A módulo ele for finitamente gerado,
Se B é um amódulo finitamente gerado, então B é um anel noetheriano. Beleza? Então B é um anel noetheriano. É isso. Tá? A gente está dizendo que se B é uma álgebra sobre A, então você tem um morfismo de anéis aqui induzido, né? Que dá a estrutura de B como álgebra. A gente está dizendo então que se o anel base é noetheriano e como a módulo essa estrutura é finitamente gerada, então o anel B também é um anel noetheriano. Tá? Isso segue imediatamente de um resultado que nós provamos na última aula, que se eu tiver um anel noetheriano e um módulo finitamente gerado por ele, então esse cara é um amódulo noetheriano. E aí nós acabamos de ver que uma álgebra que é noetheriana como amódulo, ela tem que ser um anel noetheriano. Tá? Então é por isso. Então, primeira coisa, ó, como A é noetheriano? Anel, né? Vamos deixar direitinho. Como A é um anel noetheriano e B é um amódulo finitamente gerado. Vamos parar aqui para te ganhar um espacinho. B é um amódulo finitamente gerado. Então, esse então aqui é uma proposição que nós provamos, tá? Deixa eu botar um rosinho aqui embaixo aqui. Isso aqui é uma proposição da última aula. Qual a proposição? Se A é um anel noetheriano e M é um amódulo finitamente gerado, então M é um amódulo noetheriano. Então é isso que a gente está usando aqui agora, tá? Então A é um anel noetheriano e B é um amódulo finitamente gerado, então B, por essa proposição, B é um amódulo noetheriano. E aí, agora a gente usa a proposição anterior. Nós vimos, observe que na proposição anterior eu nem precisava da hipótese do anel base ser noetheriano, né? Isso aí era irrelevante. Mas agora, a gente tem essa hipótese, a gente precisou dessa hipótese para concluir que o fato do B ser finitamente gerado implica que ele é um amódulo noetheriano. Para isso a gente precisa do anel base ser noetheriano. E daqui para frente a gente usa só a proposição anterior. Pela proposição anterior, nós vimos que se B é uma álgebra sobre A, em que a estrutura como amódulo é noetheriana, então a estrutura de B como anel é noetheriana. Tá? Então, pela proposição anterior, concluímos que B é um anel noetheriano. Beleza? Bonitinho, né? Show! Show! Aí talvez alguém está se perguntando agora, poxa, mas você não vai falar nada do produto tensorial, né? O produto tensorial não tem nada a ver com coisas noetherianas? Eu diria que tem, mas não num primeiro momento. Tem a ver, mas digamos que aqueles resultados que a gente esperava que fossem verdadeiros de cara não funcionam tão bem assim. Por exemplo, seria bem razoável a gente imaginar que se eu tiver B uma álgebra, pelo menos soa verdadeiro achar isso daqui, ó, que se A for um anel noetheriano, se A é um anel noetheriano e B é anel noetheriano, ou mesmo um amódulo noetheriano, seria razoável pensar que, por exemplo, sei lá, B, ou você pegar C e B aqui, por exemplo, C e B álgebras, então isso daqui, ó, B tensorial C, seria um amódulo noetheriano, por exemplo. Tá. Seria razoável pensar isso. Razoável no sentido assim, de uma primeira tentativa, né? Você pensar no problema, parece que casa bem nesse enunciado, né? Acontece que isso é falso, tá bom? Um exemplo fácil disso é você considerar esse produto tensorial aqui, ó. Se você considerar o produto tensorial dos complexos com ele mesmo sobre os racionais, isso aqui não é, por exemplo, um Q-módulo noetheriano.
Mesmo que, por exemplo, C e Q são anéis neuterianos, né? Eles são corpos. Todo corpo é um anel neuteriano porque é um anel principal, né? É muito mais forte do que a gente precisa. Tá? Então, mas, mesmo os complexos e os racionais sendo anéis neuterianos, isso daqui não é um Q-módulo neuteriano porque isso daqui não é um espaço vetorial de dimensão finita. Tá? A dimensão disso daqui é infinita porque a dimensão de C sobre Q é infinita. Por que isso acontece? Justamente porque a extensão de corpos de Q para C é transcendente, né? Na verdade, se você colocasse o R aqui já funcionaria. Então, sendo a extensão de R para Q ou de C para Q uma extensão infinita, transcendente, a dimensão tem que ser infinita, certo? Porque se a dimensão fosse finita, o R seria algébrico sobre o Q, por exemplo, e aí o π seria algébrico, né? Então você teria um polinômio com coeficientes racionais que anularia o π, e isso não é verdade. Tá bom? Então, por isso daqui não é um Q-módulo neuteriano, pois a dimensão disso daqui como espaço vetorial sobre Q é infinito. Opa, tem aqui. Então, usando mais um resultado que nós vimos, acho que na penúltima aula. Tá bom? Então, mais para frente a gente pode trabalhar um pouco com o produto tensorial, mas ele vai aparecer um pouquinho no contexto de álgebras planas e uma coisa chamada álgebras de representação finita. A gente vai conseguir olhar isso melhor, como que a condição de neuterianidade pode se relacionar com o produto tensorial. Tá? Mas por enquanto o produto tensorial é um pouco mais delicado para lidar no contexto neuteriano. Tá? Então por enquanto a gente vai deixar para lá, quando for conveniente eu vou trazer para vocês, mas vamos construir mais teoria primeiro até chegar lá. E agora se preparem que a gente vai provar uma coisa fantástica. A gente vai pegar um anel qualquer, a princípio qualquer, né? E nós vamos mostrar o seguinte, ó. Então, A é neuteriano, A é um anel neuteriano. Se somente se todo ideal primo de A é finitamente gerado. Olha que coisa fantástica. O que esse teorema está dizendo é que, para saber se um anel é neuteriano ou não, lembra que a gente definiu dizendo que um anel, na verdade a gente definiu dizendo que um anel é neuteriano quando ele é um módulo neuteriano. E isso se traduz em dizer que todos os seus ideais são finitamente gerados. Mas o que nós vamos provar é que se apenas os ideais primos forem finitamente gerados, isso já é suficiente para que o anel seja neuteriano. Ou seja, se os ideais primos forem finitamente gerados, então todos os ideais são finitamente gerados. Tá? Então, fantástico esse resultado. A demonstração não é simples, já vou adiantar logo. É uma demonstração que tem alguns pulinhos do gato. Vamos usar o lema de Zorn. E aí nós vamos estabelecer esse resultado. Obviamente que a ida a ida é óbvia, né? Obviamente a ida é óbvia e fica feio. Mas a ida é óbvia porque se eu assumo que o anel é neuteriano, todo o ideal é finitamente gerado. Em particular os ideais primos, tá? Então, essa ida aqui não tem o que fazer. Tá? É imediato. A ida é absolutamente imediata. Então vamos fazer a volta. A volta que é o quente, né? A volta que a gente consegue boas informações disso. Então vamos lá. Para provar a volta, a gente vai usar o lema de Zorn, tá? A gente vai considerar uma certa coleção assim, ó. Vou chamar de S a coleção de todos os ideais, sei lá, J. Vamos colocar qual letra eu ponho aqui? Vamos colocar I. Aqui eu vou mais na old school, em questão de notação. Tá? Eu vou considerar todos os ideais de A que não são finitamente gerados. I não é um ideal. I é um ideal, mas não é finitamente gerado.
Eu acho que fica mais preciso dizer assim, ó, I é um ideal não finitamente gerado. Então, I é um ideal de A e não é finitamente gerado. Isso, é isso que a gente quer provar. Opa, não é isso que eu quero provar, porque eu já estava pensando, mas não escrevi, né? A gente quer mostrar, agora sim, a gente quer mostrar que esse conjunto é vazio, certo? Porque mostrar que o anel é neteriano é mostrar que todo ideal de A é finitamente gerado. Então, isso é verdade se somente se nenhum ideal satisfaz isso. Ou seja, o que nós queremos provar é que o conjunto dos ideais de A que não são finitamente gerados, esse conjunto é vazio. E aí, como é que a gente vai provar que esse conjunto é vazio? Supondo que ele é diferente de vazio e chegar numa contradição, tá? Então, suponha, por absurdo, que essa coleção S seja diferente de vazio. Ótimo. Suponha que essa coleção S seja diferente de vazio. Agora, a gente quer mostrar que esse S satisfaz a principal hipótese do lema de Zorn, que é toda cadeia de S admite uma cota superior em S. Tá? Então eu vou pegar uma cadeia qualquer, que eu vou chamar aqui provisoriamente, vamos pensar aqui de, sei lá, A igual a A lambda, lambda pertencente a L, já que eu estou usando o I aqui para ideal, seja a lambda pertencente a L uma cadeia em S. Tá? Então isso quer dizer que cada A lambda desse daí é um ideal de A e não é finitamente gerado. Tá? Eu quero encontrar uma cota superior. A gente quer encontrar uma cota superior para essa cadeia. Vamos fazer o seguinte, ó, tira esse A daqui. Aqui eu vou chamar o A a união de todos eles. Tá? Então eu quero achar uma cota superior dessa cadeia dentro do S. Né? Então eu quero encontrar um ideal de A que não é finitamente gerado que contém todos esses caras. Tá? É isso que a gente quer encontrar. Bom, como esse S aqui está parcialmente ordenado pela inclusão, falou de cota superior num conjunto parcialmente pela inclusão, que em geral então seus elementos são conjuntos, o melhor candidato sempre é a união. Né? Então, a gente já sabe, por exemplo, que se eu tomar a união de todos esses ideais, a lambda em L, a lambda, primeira coisa, em geral a união de ideais não é um ideal, mas nesse caso é porque isso aqui é uma cadeia. Então isso aqui é totalmente ordenado com relação à inclusão. Então isso aqui vai ser um ideal, porque isso aqui é uma cadeia. Isso aqui é um ideal de A. Isso é importante, porque eu preciso que esse A aí esteja em S. Então a primeira coisa que ele tem que ser é um ideal. Tá? E ele é uma cota superior, de fato, dessa coleção. Dessa cadeia, porque eu não sei ainda se isso pertence ao S, né? E é uma cota superior disso aqui, ó, dessa coleção A lambda. O que a gente vai mostrar agora, é que o A, esse ideal não é finitamente gerado. E aí, para mostrar isso, a gente vai inserir um absurdo aqui no meio. Vamos supor que ele seja. Tá? Suponha que o A seja finitamente gerado. Suponha que o A seja finitamente gerado. O meu objetivo aqui é obter um absurdo, mas esse absurdo que eu vou obter aqui, o primeiro absurdo que nós vamos obter, não vai contradizer isso aqui ainda, tá? Eu estou abrindo uma prova para o absurdo dentro da prova para o absurdo. Eu só quero mostrar que o A não é finitamente gerado. Então por isso que eu estou supondo que ele é, para a gente chegar numa contradição para isso daqui. Então supondo isso, daí existem sei lá, se eu chamar aqui x1 até xn, pertencente, não estou usando ainda para nada não, é isso, pertencente ao ideal A, tal que o ideal A é gerado por x1 até xn, certo? Beleza. Com isso, como A é a união, então para cada I, aí a gente vai usar um raciocínio muito parecido, né? Então, como um raciocínio bem clássico, como para cada I de 1 até N,
para cada i de uma Tn, o xi pertence a algum desses caras aqui, ó. Então pertence ao a lambda i para algum lambda i pertencente a L, tá? E aí, ó, e como esse conjunto a lambda 1 até a lambda n é finito e totalmente ordenado, já que esse daqui é totalmente ordenado, então qualquer subconjunto dele é totalmente ordenado com relação à inclusão, e esse daqui tem a bela propriedade de ser finito, então ele tem a gente tem um elemento aqui que é uma cota superior daqui, certo? Então existe um desses caras contém todo mundo. Sei lá, vamos pegar aqui um lambda 0 pertencente a L. Na verdade, esse lambda 0 é um desses índices aqui, lambda 1 até o lambda n, para ser mais específico ainda, tal que o a lambda i está contido no a lambda 0 para todo i de 1 até n. E aí, o que nós vamos ter com isso então? Isso aqui vai implicar, como todos esses caras aqui estão como cada um deles admite o xi e todos estão dentro do a lambda 0, então o xi pertence ao a lambda 0 para todo i de 1 até n, certo? Então, o ideal gerado por x1 até xn com certeza está contido no a lambda 0, tá? Porque ó, o x1 está no a lambda 1 que está aqui dentro, no a lambda 0. O x2 está no a lambda 2 que está aqui dentro, né? O x1 até xn, todos eles estão aqui dentro. Então, o ideal gerado por ele está dentro do ideal a lambda 0. E por outro lado, o a lambda 0 está contido no ideal A, porque é a união de todo mundo, certo? Só que o ideal A é gerado por esses caras, de x1 até xn, né? Então isso aqui é o AX1 até xn. Então, ó, eu tenho essa inclusão e eu tenho essa, então eu tenho a igualdade. Então isso aqui está me dizendo que o a lambda 0 é gerado por x1 até xn. Então isso aqui está me dizendo que o a lambda 0 é finitamente gerado. Então o a lambda 0 não pertence a essa coleção. E isso é um absurdo, porque a gente tomou, isso aqui é uma cadeia em S, certo? Então isso quer dizer que todos esses elementos aqui, ó, pertencem a S, inclusive o a lambda 0. Tá? Então isso aqui é uma contradição. Isso aqui eu vou botar um absurdo rosa aqui, que é isso aqui, ó. Absurdo. Tá? Então, o que a gente conclui, uma primeira conclusão, eu vou apagar isso aqui, tá? Lembra que o nosso objetivo é mostrar que o S ser diferente de vazio vai implicar numa contradição. Eu vou deixar só essa parte aqui, ó, que o resto eu vou apagar. Não preciso denunciar daqui mais não. Então, para finalizar, então logo, isso aqui está errado, né? No sentido de ser falso. O A não é finitamente gerado. Não é um ideal finitamente gerado. E aí, isso implica que o A pertence a S. Tá? Então, o A é uma cota superior para essa cadeia tomada arbitrariamente em S. É uma cota superior em S. Tá? Então, essa coleção S satisfaz o lema de Zorn. Tá? Então, a conclusão que a gente chega é que, pelo lema de Zorn, então isso aqui fecha primeiramente que essa coleção admite um elemento maximal. Então, pelo lema de Zorn, essa coleção S admite um elemento maximal H, certo? Que eu vou chamar aqui de H. Tá? Então essa foi a primeira parte da demonstração. Tá? A gente conseguiu produzir um elemento maximal para essa coleção. E aí, em particular, como o H ainda não usando a sua maximalidade, mas usando o fato de que ele é um elemento de S, o H não é finitamente gerado, certo? O que a gente vai conseguir provar é que, por outro lado, o H é finitamente gerado. Esse cara que a gente conseguiu, que não é finitamente gerado, a gente vai conseguir provar que ele é finitamente gerado. Não tem pra onde correr. E aí a contradição vai estar justamente nisso. Tá? Então eu vou apagar nada disso daqui, a gente vai precisar agora. Tá? A gente só vai precisar aqui que esse cara é maximal.
E aí agora a gente vai tentar provar que o H é finitamente gerado, para poder produzir uma contradição para isso. Tá? Então vou apagar algumas coisas aqui para reorganizar o quadro. Bom, então aqui eu só dei uma reorganizada, eu coloquei só as informações que a gente precisa, né? Deixei essa coleção aqui, que é definida dessa forma. Aí, pelo lema de Zolli, a gente conseguiu encontrar um elemento maximal para esse camarada, tá? Então, ó, em particular, como o H pertence a S, em particular o H não é finitamente gerado. E aí você vai me perguntar, poxa, mas onde é que vai entrar a hipótese? Vai entrar agora. A hipótese principal desse teorema é que todos os ideais primos são finitamente gerados, certo? Então, uma vez que a gente está dizendo que o H não é finitamente gerado, o H não pode ser um ideal primo, então, pela hipótese. Tá? E aí, por hipótese, H não é um ideal primo de A. Tá bom? Então, isso aqui implica a existência de um par de elementos. Daí existem A e B pertencentes ao anel A, tais que o A vezes B pertence a H, pertence ao ideal H, apesar de nenhum dos dois pertencer ao H. Tá? A não pertence a H e B não pertence a H. Tá bom? Aí agora vai vir um pulinho do gato na demonstração. A gente vai considerar um ideal muito especial aqui, né? Lembra que o nosso objetivo aqui agora é mostrar que o H é finitamente gerado, para a gente poder obter uma contradição. Porque a gente já tem isso daqui, ó, que o H não é finitamente gerado. Mas a gente vai conseguir concluir por outros meios que o H acaba sendo finitamente gerado, isso vai nos dar uma contradição. Então eu vou definir um conjunto que eu vou chamar de J, que na verdade é um ideal do anel A. Eu vou considerar todos os elementos do anel A para os quais o x vezes B pertence ao H. Tá? Isso aqui é um ideal do anel A. Tá? Isso aqui é um ideal do anel A. Eu acho que isso aqui é justamente isso aqui, né? O x vezes isso é o H aqui e o ideal gerado por B aqui, ó, né? Que esse ideal que a gente definiu lá em alfabetização em anéis, isso aqui é o conjunto dos elementos do anel A, tais que o x vezes tal que o x vezes esse ideal aqui está contido no H, mas que é a mesma coisa que pedir que o x vezes B pertença ao H. Tá? Então a gente já mostrou que conjuntos desse tipo sempre formam ideais do anel A. Tá? Então que é um ideal de A. Se não quiser apelar para isso daqui, você pode provar aí rapidinho que isso aqui é um ideal, tá? Sem precisar passar por isso daqui, que aqui já evita de você fazer uma conta. Mas você pode provar direto também que vai sair. O zero está aqui, é fechado para soma e é fechado por fora no produto. Tá? Aí uma primeira coisa que a gente observa é o seguinte, é que o H mais o ideal gerado por A está aqui nesse J. Ó, observe primeiro que o H está em J, certo? Porque se eu pego um elemento em H, ele vezes B pertence a H com certeza, independente de quem seja B. Tá? Então, note que é fácil, né? É fácil ver que o H está contido em J. Se você pega um X em H, o X já está em H, então X vezes qualquer coisa está em H, inclusive esse B. Tá? E por outro lado, o A pertence ao H, certo? Porque o A vezes B pertence ao H. Então, se o A vezes B pertence ao H, o ideal gerado por A está contido em J, certo? Porque, olha só, o A pertence a J, é isso que eu estou dizendo. Se o A vezes B pertence ao H, o A pertence a J. Agora, como o J é um ideal, o ideal gerado por ele está contido em J. Então, isso aqui nos diz que o H mais o ideal gerado por A está contido em J. Tá? E por que isso é importante? Ó, temos algumas coisas. Temos o H está contido propriamente no H mais A vezes A, com certeza, porque o A não pertence ao H, certo? Isso aqui está contido em J. E o H está contido propriamente no H mais A vezes B.
porque o B não pertence ao H, tá? E agora a gente vai usar a maximalidade do ideal H, porque ó, eu tenho inclusões estritas aqui. Como eu tenho inclusões estritas e J e esse camarada aqui contém propriamente o H, a maximalidade do H proíbem tanto o J quanto esse ideal aqui, ó, de estarem em S. Tá? Então, se J e esse cara estão proibidos de estarem em S, ou seja, eles não estão em S, é porque eles são finitamente gerados. Tá? Então, pela maximalidade e a maximalidade de H em S implica que tanto o J quanto esse ideal aqui, ó, H mais AB, eles são finitamente gerados. São finitamente gerados. Tá? Então, isso implica que eu consigo uma quantidade finita de geradores para o J e eu consigo uma quantidade finita de geradores para esse cidadão aqui. Tá? Então, logo, existem os geradores do J, eu vou chamar de U alguma coisa, então existem o 1 até o N, pertencentes a J, e, sei lá, Y1 até YM, pertencente a esse cara aqui, H mais A vezes B, tais que o J é gerado por A vezes o 1 até A vezes o N, na verdade gerado por 1 até o N, né? Então ele é esse ideal gerado por esses caras, e o H mais A vezes B é o ideal gerado pelos Y. YM. Isso. Aí eu vou falar para vocês que os geradores de H vão estar aí no meio aí, dependendo desses Y, né? Porque os Y eles estão aqui, né? Então a gente pode escrever o Y assim, ó. Olha só como a gente pode escrever esse Y. Logo, para cada I, de 1 até M, podemos escrever YI como sendo como um HI, vou deixar a notação mais sugestiva aqui, mais um AI vezes B, onde o HI pertence ao H e o AI pertence ao anel A. Então eu só arrumei uma forma de escrever bonitinho esses YI, tá? E aí os geradores já estão na mesa, tá? Porque olha só, sabendo que cada o J está em J, então isso quer dizer que o J vezes B pertence ao H para todo J. E cada HI também está em H. Bom, esses vão ser os geradores de H que a gente vai conseguir. Tá? Olha só, como H1 até HN pertencem ao H. E o J vezes B pertence ao H, já que o J não pertence ao J, então o J vezes B tem que estar em H. O J vezes B pertence a H, então, com certeza, vale essa inclusão aqui. O ideal gerado por esses caras, AH1 até AHN, mais o ideal gerado por esses aqui, AU1B até A. O J vai até onde? N, né? Aqui é M. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Aqui para cada Y, é para cada I de 1 até M, né? Então, aqui é M, HM, H1 até HM, que eu tenho MY, então eu tenho MHs, M, e U eu tenho N, então aqui é UN, B. Isso daqui, esse ideal gerado por esses caras está contido no H com certeza. Porque a gente vai mostrar que vale a inclusão contrária. Só que quando a gente mostrar que vale a inclusão contrária, a gente vai encontrar uma contradição. Porque se vale a inclusão contrária, é porque o H é finitamente gerado, mas o H está em S. E não pode ser finitamente gerado. Então essa vai ser a contradição que a gente vai encontrar, tá bom? Então,
eu vou apagar, deixa eu ver o que eu posso apagar aqui. Ó. Eu vou apagar essa parte aqui primeiro, porque se precisar a gente apaga mais coisa. Tá? Deixa eu ver se eu preciso de... aqui eu vou precisar de quê? Eu vou deixar isso aqui, eu acho que essa parte aqui vai ser melhor para apagar por enquanto. Nosso objetivo aqui agora então é mostrar que o H está contido ali. Então vamos lá. Eu vou, para ficar um pouquinho mais enxuta a notação, eu vou colocar a notação de somatório, tá? HI, I de 1 até M, mais... Aqui é J de 1 até N, A, U, J, B. Então vamos lá, vamos pegar então um X qualquer em H. Nosso objetivo é escrever o X dessa forma aqui. Então se o X pertence ao H, a gente viu que o H mais A vezes A está contido em J, né? Vamos ver se foi isso que a gente provou. Acho que foi. Ah não, eu vou pegar mais B, X mais B. Então logo, eu vou usar essa escrita aqui primeiro, depois a gente vem para cá. Logo, X mais B pertence ao quê? Ao H mais o ideal gerado por B, certo? X está aqui e o B está aqui, então ele pertence a isso. E aí, por conta dessa igualdade, eu posso escrever essa soma X mais B como uma combinação dos Y, tá? Então existem, sei lá, vou chamar aqui de alfa 1 até alfa n no anel A, tais que o X mais B é igual a alfa 1, y1 até alfa n, y é m, né? Alfa m, ym. Só que os y a gente escreveu de uma forma esperta aqui, né? Eu vou colocar em notação de somatório para ficar mais rápido aqui. I de 1 até m. Aí aqui vai ficar alfa i. O yi é hi mais aib. Certo? Aí isso aqui vai ficar essa combinação aqui, ó. Soma de I de 1 até m, alfa i, hi. Essa primeira parte, mas como tem um B em evidência aqui, ó, isso fica a soma do I de 1 até m, alfa i, ai, isso aqui multiplicado por B. Certo? É só colocar o B em evidência. Beleza? Então, isso. Ótimo, isso aqui já pertence ao H, né? Isso aqui já pertence ao H. Então, o que a gente vai ver agora? A gente quer que alguém aqui esteja em J, para eu poder usar essa outra parte aqui, tá? Então deixa eu apagar algumas coisas aqui que talvez são desnecessárias. Eu vou deixar essas... vou deixar esse J aqui por enquanto, que é isso. Eu acho que isso aqui a gente não vai usar mais, então eu vou apagar. A ideia então para mostrar que uma coisa está em J, para mostrar que alguma coisa está em J, eu tenho que isolar ela vezes B e mostrar que isso pertence ao H, né? Então aqui eu tenho um B, aqui também. O X está no H e isso aqui está no H. Então a estratégia aqui, ó, jogando esse B para o outro lado e colocando em evidência, a gente vai ter isso daqui, ó. Logo, olha a equação bonitinha que a gente vai ter. Ó. Vamos pensar direitinho. Vou jogar isso para lá. Então, vou jogar isso para cá e esse para cá. Então, ó, o somatório de I de 1 até M, de 1 até M, alfa I, AI, menos 1, a unidade que é do anel A, vezes B. Isso aqui é o que? Eu peguei esse B e joguei aqui para o outro lado. Aí eu coloquei o B em evidência, ficou esse somatório, menos 1 vezes B, tá ali. Isso é igual, agora eu vou pegar esse cara aqui e jogar para o outro lado. Isso é igual a X menos esse somatório aqui, ó. Aqui é J? É Y, é I também. I de 1 até... Porque não apareceu o U ainda, né? Isso aqui é I de 1 até M, alfa I, HI. E aqui está um lance, ó, isso pertence ao H. Porque ó, isso aqui pertence ao H, a gente tomou o X em H arbitrário, né? E lembra que os HIs foram tomados no ideal H. Tá? Na forma lá de escrever o YI como uma soma de alguém que está em H mais A vezes B. Tá? Se não lembrar, é só voltar um pouquinho no vídeo aí.
E aí se cada HI está em H, como H é um ideal, isso aqui tudo pertence ao H. Então a diferença também está no ideal H. E aí a gente está provando o quê? Ó? Que isso menos 1 vezes B está em H. Então essa parte aqui, ó, por definição do J, essa partezinha aqui está no J. Já que ele vezes B pertence ao H. É assim que é definido o J. Né? Então, logo, assim, né? Eu usei o logo ali em cima, assim, esse somatório aqui, ó, de 1 até M, de alfa I a I, menos 1, isso aqui, deixa eu botar um parênteses assim, para não confundir, isso aqui pertence a J, e portanto ele é uma combinação desses caras ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar alguma coisa aqui para trás. A gente quer mostrar que o H não é finitamente gerado, né? Deixa eu colocar só isso aqui, deixar isso aqui e vou apagar o resto aqui. Então isso aqui pertence a J, por conta disso daqui implica então que existem, deixa eu só fechar aqui para não confundir. A gente tem isso. Isso aqui implica então que existem, vou chamar aqui de C1 até Cn pertencentes a A, tais que essa soma aqui, ó, a soma, vou colocar assim, tais que a soma do alfa I a I de 1 até M menos 1 é igual à combinação J de 1 até N CJ UJ. Certo? Beleza. Então agora a gente vai tentar voltar. Por que isso agora vai dar certo? Isso. Agora vai dar certo por quê? Então, por conta disso daqui, ó. Então, por conta dessa equação, assim, o que é o x? Eu quero mostrar que o x é uma combinação, né? Desses camaradas UJB e dos Hs, né? Eu vou usar essa equação aqui de novo, ó. X mais B é isso, né? Então agora eu vou jogar o B para o outro lado. Isolando o x, ó. O x então vai ser igual ao quê? Ó? Vai ser essa parte aqui, I de 1 até M, alfa I, HI, mais, aí jogando esse B para o outro lado, vai ficar exatamente isso daqui, ó. Esse somatório aqui do lado. I de 1 até M, alfa I, AI, menos 1, vezes B, certo? Agora, para essa parte aqui, ó, eu tenho essa equação, que diz quem é esse cara, isso menos 1. Tá? Então eu vou apagar aqui em cima. Acho que agora a gente não precisa mais de nada aqui não. Eu vou deixar só isso daqui que é o que a gente quer provar. Isso aqui então é igual, vou repetir esse somatório aqui. I de 1 até M, alfa I, HI, mais, aí isso daqui eu posso substituir por essa soma. Soma de J de 1 até N, CI, UJ, e aqui está o B aqui fora e aí acabou, né pessoal? Porque olha só, aqui eu vou ter a combinação linear dos Hs, e aqui, distribuindo da forma adequada, aqui é CJ, né? CJ. Aí aqui vai ficar somatório de J de 1 até N, do CJ, é só multiplicar, né? Usar a distributividade, CJ vezes UJB. Usa a distributividade e a associatividade do produto. Tá? Então, eu tenho aqui a combinação que eu queria. Tá? Isso daqui, então, pertence a essa parte. Mais essa parte aqui. Já que cada CI está no anel A. Então, a conclusão aqui, ó, fechamos essa demonstração. Logo, o H é igual a isso aqui, já que a outra inclusão a gente já tinha. A vezes HI mais a soma de J de 1 até N do UJB. Opa, aqui é o A. A vezes UJB. E isso aqui prova que o H é finitamente gerado. Que implica que o H é finitamente gerado. Isso é um absurdo de todo tamanho.
porque nós obtivemos esse H como elemento maximal dessa coleção, que é formado por ideais não finitamente gerados. Então o H não é finitamente gerado, mas por outro lado ele é. Então a gente tem uma contradição. Então essa contradição veio de supor que esse S é diferente de vazio. Então, logo, o S é igual a vazio, o que implica que todo ideal de A é finitamente gerado e isso implica que A é um anel noetheriano. E fim desse belíssimo teorema. Espero que vocês tenham gostado e todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.